Bom dia pessoal, meu nome é Márcio Valente, eu sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Também sou pós-graduado em Direito de Família e Sucessões e Processo Civil. Eu estou aí com um novo projeto, que é o canal Aula de Direito MV, que visa levar um pouco de conhecimento jurídico às pessoas, né? Para quê? Para que as pessoas possam conhecer os seus deveres, os seus direitos e assim exercer a cidadania de maneira correta, né? Então eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal aí, dessem um gostei aí, um like nos vídeos, comentem, deem suas sugestões, façam críticas, né? Para que a gente possa sim fazer um projeto bem bacana para levar um pouco do conhecimento jurídico às pessoas que não têm essa oportunidade, ok? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre princípios do direito do trabalho. Princípios são bases. A gente pode definir princípio como base, a base do direito. Aliás, o princípio é a base de tudo, né? Nós, numa vida em sociedade, somos movidos por princípios, né? Então, a mesma coisa acontece com as normas jurídicas. O legislador, quando ele cria a norma, ele se baseia em princípios. O operador de direito, advogado, Ministério Público, juiz, ou até mesmo o cidadão, quando ele vai interpretar aquela norma, ele se baseia também em princípios, né? Então os princípios são preposições de conteúdo valorativo que servem justamente para isso, para interpretar, para criar a norma jurídica. E no direito do trabalho, assim como todos os ramos do direito, nós temos princípios próprios, né? E quais seriam esses princípios no direito do trabalho? O princípio base do direito do trabalho é o princípio da proteção ao trabalhador. Por quê? Na relação de direito do trabalho entre o empregado e o empregador, por questões sociais, econômicas, né? O empregado ele está numa posição inferior, né? Então não há um equilíbrio na relação jurídica. Por conta desses fatores sociais, econômicos e até mesmo técnicos, o empregador ele ocupa uma posição de superioridade. E o direito do trabalho, para equilibrar essa relação jurídica, ela traz esse princípio da proteção ao trabalhador, né? A proteção ao hipossuficiente. E esse princípio ele pode se dividir em 3 subprincípios, que é o princípio indubio pro misero ou indubio pro operatio, expressão em latim que significa na dúvida a favor do empregado, a favor do trabalhador. Princípio da condição mais benéfica e princípio da norma mais favorável, né? O que seria o princípio da dúvida a favor do trabalhador? Toda vez que o juiz, o operador do direito, tiver dúvida sobre a interpretação ou a validade de uma norma jurídica, ele deve se pautar naquela interpretação, naquela decisão que for mais favorável ao empregado. Certo? Então, havendo dúvida, aplique-se a norma mais favorável ao empregado. O da norma mais favorável, o nome já diz. Havendo conflito entre duas normas que versam sobre o mesmo conteúdo,
Aplica-se aquela que for favorável ao trabalhador. Certo? Aí a gente foge um pouco daquela questão hierárquica de normas. No direito do trabalho, a hierarquia deve ser vista como: primeiro, a norma mais favorável. O grande exemplo disso é a Constituição Federal e a CLT. Porque a Constituição Federal, ela aplica um adicional de 20% da hora extra, lá no artigo 7º. Já a CLT aumentou para 50%. Qual que se aplica nesse caso? A Constituição hierarquicamente é superior à CLT. Mas nesse caso, como a CLT ela é mais benéfica, aplica-se a CLT. Se vir uma convenção coletiva e dizer que o adicional é de 70% para aquela categoria, aplica-se para aquela categoria 70%. Isso é o princípio da norma mais favorável. Princípio da condição benéfica. No princípio da condição benéfica, nós temos o quê? A proteção do direito adquirido. Ou seja, se a empresa mudar o seu regulamento, né, só vai valer aquele regulamento para os funcionários que entraram posterior, né, à mudança da norma. Os que já estavam não poderão ter os seus direitos reduzidos ou suprimidos, pelo princípio da condição mais benéfica, né? Outro princípio do direito do trabalho é o da continuidade, ou seja, a relação de trabalho ela é contínua, né? Exceção feita aos contratos determinados que têm seus requisitos, que se não forem cumpridos, tornam a relação de trabalho por tempo indeterminado pelo princípio da continuidade. Ok? Outro princípio é o da irrenunciabilidade das normas trabalhistas. O empregado ele não pode renunciar os seus direitos. Qualquer cláusula de renúncia a direito é inválida por força do princípio da irrenunciabilidade das normas trabalhistas. Outro princípio é a inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, eu não posso, por meio de alteração contratual, prejudicar o trabalhador. Certo? Eu tenho que respeitar o direito adquirido dele. Certo? Salvo se ele concordar. Certo? Outro princípio é o da intangibilidade salarial, ou seja, salvo a exceção prevista na Constituição Federal, que diz que é possível a redução do salário mediante acordo coletivo, eu não posso reduzir salário. Não é proibido a redução de salário, salvo em ocasiões específicas. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje do Covid-19. Esse caso é um caso de emergência, calamidade pública. Então, havendo negociação, né, com o fim de proteger o emprego do trabalhador, aí este princípio ele é flexibilizado. Do contrário, o empregador não pode reduzir o salário do empregado. Ok? Esses são os princípios do direito do trabalho, né? Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica,
né, ou alguma sugestão que visa a melhoria deste projeto, deixa aí nos comentários, né? Muito obrigado pela paciência. Se inscreve no canal, curte, deixa sugestão. Vamos aí levar o direito para que mais uma vez todos possam conhecer os seus direitos, os seus deveres e assim poder exercer com dignidade, com sabedoria a cidadania, para que a gente possa ir ter um país melhor. Abraço a todos e um bom dia.